Precisamos dessa paz que vem de Cristo, aleluia. Louvado seja Deus. E sem perca de tempo, irmãos, você que trouxe sua Bíblia Sagrada, vamos abrir em Provérbios 21. Louvado seja Deus. Livro de Provérbios, capítulo de número 21. Aleluia. O verso 30 e o 31. Louvado seja Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 21, verso 30 e verso 31. Aleluia. Louvado seja Deus. Que diz dessa maneira, irmãos: não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Louvado seja Deus. Apenas esses 2 versículos, aleluia. Podeis assentar, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E é com muita alegria, irmãos, aleluia, né? Gratidão a Deus. E estamos aqui a compartilhar dessa palavra. Sabemos, aleluia, que a palavra de Deus, ela é como um alimento também, né? Aleluia. Entre tantas, aleluia, né, funções que ela tem para a vida humana, louvado seja Deus, é como um alimento, aleluia. Aquele, né, que dessa palavra, aleluia, se alimenta, louvado seja Deus, né, tem ela guardada em seu coração, porque, aleluia, cada palavra, ela também tem o seu momento exato de a fé se manifesta, louvado seja Deus. Então, é sempre bom, como a palavra de Deus diz, né, aleluia, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, aleluia. Então, essa palavra, aleluia, nos dá vida, né, aleluia, nos salva, nos corrige, aleluia. Enfim, louvado seja Deus. Então, é com alegria, gratidão a Deus, né, a igreja, né, o pastor Kleber, esse ministério, pela confiança já, louvado seja Deus, de estarmos ministrando a palavra do Senhor, aleluia. E que a gente todos possam estar de ouvidos atentos, coração atento, aleluia, e levar esta palavra conosco, louvado seja Deus. E assim que você puder, aleluia, como outras mensagens que ouvimos, assim que você puder, aleluia, se lembre das mensagens, das pregações, para também que o adversário não tenha espaço, aleluia, né, para enganar. Louvado seja Deus. Aleluia. E aqui estamos diante de uma palavra, né, livro de Provérbios, que é como um livro, né, é um livro de sabedoria também para o dia a dia. Louvado seja Deus. Aleluia, para todo dia os provérbios estão sobre a nossa vida. A sabedoria para andarmos, para trabalho, né, na igreja, na casa, em tudo. Louvado seja Deus, é um livro, né, muito inspirado, especial para a nossa vida. Louvado seja Deus. Mas eu quero trazer, aleluia, textos, né, aleluia. Louvado seja Deus, que está, aleluia, na Bíblia. Louvado seja Deus. Em concordância, né, com esse versículo, aonde aqui nós vimos, aleluia, ouvimos que não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Louvado seja Deus. Isso, aleluia, também é uma palavra desde já, para aumento de uma fé, ter uma fé viva, uma fé eficaz, aleluia, para que não haja, né, desânimo, esmorecimento, louvado seja Deus, mas sim acreditar no zelo, no cuidado e no poder desse Deus, aleluia. Pois, aleluia, a melhor escolha, aleluia, que o homem pode fazer, a melhor decisão na sua vida, né, entregar a sua vida ao Senhor e servi-lo. Louvado seja Deus. Deus é de Deus, Jesus deu uma garantia, irmãos, ao homem, para que não fique com medo desse chamado, desse convite.
Jesus disse, né, vinde a mim todos vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Louvado seja Deus. Entre milhares e milhares que a gente sabe que existe, que já tomaram essa escolha, essa decisão na sua vida, aleluia, como testemunha viva, aqui estão mais uma vez também, a dar testemunho e dizer que verdadeiramente o jugo do Senhor é suave e é leve. Totalmente diferente do fardo pesado, aleluia, que o mundo ele impõe sobre a pessoa, louvado seja Deus. Jesus disse, vinde a mim todo vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, né? Além do que a pessoa dá conta, louvado seja Deus. Além do limite, é como pegar um copo, né, de 100 ml e querer colocar 200 ml de água ali, ou de qualquer coisa dentro de um recipiente que cabe apenas 100. Assim o diabo e o mundo tentam fazer com a pessoa. Colocar fardo além, a pessoa não dá conta, irmão, louvado seja Deus. Jesus disse, o meu é suave e é leve. Ainda que tenha perseguição, lutas, provas, certo desafio, mas são provas de fidelidade e de fé para realmente ter o direito daquilo que ele preparou. Aleluia. Que ele disse, eis que vou preparar lugar, né? Aleluia. E é um lugar diferente, louvado seja Deus, aleluia. Então não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Ali um exemplo bem conhecido, aleluia, nessa noite, vamos trazer para a nossa vida, tem tantos, né, aleluia, mas, né, José, por exemplo, irmãos, louvado seja Deus. É um grande exemplo do que foi, aleluia, projetos, né, que foram bolados, preparados, até mesmo determinaram, dizendo o que acontecerá do sonho dele, aleluia. Mas não era simplesmente o sonho do homem. Nós sabemos que José falava aquilo que Deus, né, mostrou para ele. Louvado seja Deus. Então já era um projeto que não era do homem, aleluia, era de Deus. E assim como hoje Deus tem projeto na vida de muitas pessoas, e aleluia, se a pessoa acreditar e confiar em Deus, nem um conselho, nem uma sabedoria, nem uma reunião, nem um projeto, nada é contra o Senhor, aleluia. E assim nós vimos, aleluia, que começou, né, aleluia, aquele projeto, né, seus próprios irmãos, aleluia, criaram um projeto, um plano para destruir, aleluia, aquele sonho, o que José falava, louvado seja Deus, aleluia, e passou pelo que passou, irmãos, é só mesmo para quem tem fé acreditar que, aleluia, se cumpriu o que ele falava, aleluia. Ainda que, aleluia, foi em mistério, né, em enigmas, aleluia, o que ele viu, né, em sonhos, a lua, as estrelas, o sol, aleluia, não sabia que ele seria, né, governador, aleluia, com relação ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, louvado seja Deus. O seu pai, eu digo que seu pai sabia, né, aleluia, e guardou aquilo em seu coração, louvado seja Deus. Então a gente vê, irmãos, que contra o Senhor não como, louvado seja Deus, aleluia, né, Balaque e Balaão também chegaram a projetar contra Israel, aleluia, e Balaão chega a dizer, né, contra o Senhor não vale, louvado seja Deus, aleluia, né, nem encantamento, nem magia, nem nada. Então isso é uma segurança para aquele que entrega a sua vida a Deus, irmãos. Sabemos que hoje muitos confiam em armas, em homens, em amigos, em uma parceria, em um nome, aleluia, louvado seja Deus, mas nós confiamos no nosso Senhor, irmãos, aleluia. Esse é fiel, esse é verdadeiro, aleluia. Esse sabe guardar, sabe livrar, sabe proteger, sabe abençoar, todo dia dá o alimento, ele veste bem, ele alimenta bem, aleluia. Tudo Deus faz, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Então Salomão traz esta palavra, irmãos, a Israel e hoje está para nós. Aleluia, aleluia, não há sabedoria, nem conselho, nem inteligência contra o Senhor. E temos vários exemplos, aleluia, né? Daniel, aleluia, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, louvado seja Deus.
aleluia, Deus, né, Amã, além de tantos outros que tiveram projetos e planos contra a sua vida. E isso é para nós meditarmos e ver, vale a pena estar com esse Deus, aleluia. Ali nós fazemos parte dessas histórias, irmãos, aleluia. Nós não sabemos, aleluia, exatamente quantos projetos são preparados contra a nossa vida. As reuniões espirituais estão preparadas para destruir. Porque Jesus disse, né, o adversário, né, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E a gente olha para a nossa vida, estamos de pé. A gente olha para a nossa vida, todo dia estamos na luta, estamos na peleja. Dia de culto estamos louvando, glorificando, dando testemunho dele, aleluia. Então nada nos parou, aleluia. Nada, louvado seja Deus, aleluia, não nos destruiu, aleluia. E continuamos essa caminhada com ele, aleluia. A honra e a glória, irmão, seja dada a esse Deus, a esse Senhor, aleluia. A honra e a glória seja dada, né, a Trindade, que temos o Espírito Santo aqui na terra conosco, aleluia. Estamos, né, com o Filho à direita do nosso Deus Pai, aleluia. Todo-Poderoso que intercede pela igreja, aleluia. Louvado seja Deus. Então, outro texto, irmão, muito interessante, aleluia, né, de Atos dos Apóstolos, aleluia. Tempo de perseguição, aleluia, extrema contra a igreja, né, aleluia, no início da igreja, louvado seja Deus. Os primeiros passos, aleluia, deste trabalho, né, do evangelho, após a partida de nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Na segunda ou na terceira prisão, na segunda prisão dos apóstolos, irmão, louvado seja Deus. Quando ali mais uma vez, né, aleluia, os homens da lei, os fariseus projetaram tudo para eliminar os apóstolos, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ali se levanta, né, aleluia, né, Gamaliel, doutor da lei, homem respeitado pelo povo, louvado seja o Senhor Jesus, e se levanta com uma palavra, né, de sabedoria, louvado seja Deus. Mas ali, irmãos, o projeto mais uma vez estava, aleluia. O que, aleluia, Deus, ele nos quer, aleluia, refletir mais uma vez essa noite, é o poder do cuidado de Deus, irmãos. Que vale a pena, aleluia, estar sobre as asas do Onipotente. Não é aquele que habita, aquele que mora, aquele que está, aquele que serve, aquele, aleluia, que ouve, que faz. Não é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente e do Todo-Poderoso descansará, irmãos. Ele vai ter descanso. Muitos, além de sabemos no dia de hoje, que estão crescendo, aleluia, em riqueza, em poder, em nome, posição social, mas não dorme direito, não tem paz. Nem sequer de haver a família destruída, separada, que adianta. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, irmãos, aleluia. Tem descanso, aleluia. Louvado seja Deus. E os discípulos, irmãos, a Bíblia diz que Jesus andando à beira do mar da Galileia viu, né, alguns dos primeiros discípulos estarem pescando, aleluia, né? João, louvado seja Pedro, louvado seja Deus. Tiago, estavam pescando, louvado seja Deus. E Jesus, irmãos, aleluia, ele viu coisas, né, vê coisas no homem. Deus insiste com o homem, mesmo que muitos não vê nada. Mas Jesus, ele viu aqueles homens ali, com capacidade de coragem, de ousadia, e com certeza de obediência à sua palavra. Ainda que precisasse de um tempo, né, aleluia, de instrução, de ensinamento, que é o normal de todo mundo passar. Aleluia, ninguém aleluia, deve rejeitar um convite a Cristo, por não saber louvar, por não saber pregar. Aqueles homens foram os dos maiores pregadores que passou na face da terra, e eram iletrados. Não estudaram, não sentaram em banco de escola, aleluia, para aprenderem, aleluia. Mas o que eles ouviram do mestre, isso eles prosseguiu à frente, e Deus dava graça a eles, louvado seja Deus, multiplicando o povo, dando sinais.
E Deus sendo glorificado, irmãos, louvado seja Deus. Então aqueles homens, né, pescadores, que até hoje não é bem vista nem bem valorizada, né, pescadores, a pesca, mas foi aquela classe ali, os primeiros que Jesus chamou, e que Deus deu autoridade também àqueles homens. Jesus vê valores dentro de uma pessoa que muitos não vê. Agora cabe a pessoa, né, seguir ao Senhor, irmãos. Olha, você que ouve o som deste aparelho, talvez por muito tempo, Deus já tem te chamado, feito o convite, aleluia, e até hoje ainda não ouve, aleluia, esta palavra, abriu o coração, aleluia. A Bíblia diz que com a tua boca tu confessares, e em teu coração tu creres que Cristo é o Salvador, aleluia, serás salvo, aleluia. Muitas das vezes já há uma parte, no coração já há a crença, no coração já existe a fé, realmente Jesus é o caminho, porque eu vejo Ele transformar e mudar a vida de muitas pessoas. Agora a segunda parte, aleluia, de abrir a boca e confessar, eu te aceito, é que o adversário tem prevalecido ainda na vida de muitos, louvado seja Deus. Na minha vida não foi diferente também, aleluia. Não é muito tempo endurecendo o coração, mas até um dia, louvado seja Deus, uma mensagem do homem de Deus, e veio uma reflexão bem sincera da minha parte. Verdadeiramente, não tenho tido lucro nem vantagem nessa vida que eu levo sem Jesus. Porque isso é a maior importância na primeira decisão de confessar a Jesus, do arrependimento, é a própria pessoa ser sincera consigo mesmo. Eu não sou feliz, eu não vivo bem, louvado seja Deus. E Deus tem coisa melhor para a minha vida. Então, o pastor nem pregou para mim exatamente, abriu a pregação forte não. Apenas disse, olha para ti. Vê se foi bom, aleluia, o que tu está seguindo, o caminho que tu está andando. E naquele momento eu dei uma refletida, realmente, e houve essa sinceridade comigo mesmo. Realmente não. E ele disse, olha, aceitar Jesus é como a pessoa pega um bolo, corta uma fatia, e ele está ali, só sabe se é bom, se presta, se experimentar de coração, aleluia. Por essas palavras que me trouxe de volta, aleluia, para Jesus. E eu mesmo com dúvida, será que eu consigo me afirmar, aleluia? Mas eu aceito, eu vou aceitar Jesus. E aceitei mesmo com dúvida. Será que eu vou conseguir seguir? Louvado seja Deus. E até hoje estamos aí, graças a Deus. E daqui com certeza para frente, louvado seja o Senhor. E a mesma coisa, irmãos. Que Jesus chamou aqueles homens, discípulos, aleluia. Louvado seja Deus. E eles seguiram. Pessoas que não tinham estudo, iletrado, nem sabiam, tinham noção do que ia passar também na frente. Mas quem estava chamando é aquele, aleluia, né, o dono da sabedoria, aquele que desfaz, aleluia, todo mal, aquele que sabe livrar do perigo, aquele que sabe livrar da cova, aleluia, e aquele que está com Cristo só perece no tempo que Deus lhe determina. A obra só para, aleluia, no tempo que Ele determina, louvado seja Deus. E não foi diferente, irmãos, aleluia. Né, os discípulos após a partida do Senhor, mas Jesus nos avisou, né? A pessoa que aceita Jesus, ele tem que ter noção o que vai passar, mas vale a pena. Louvado seja Deus, aleluia. Mas vale a pena, e aquele discípulo ali, aleluia. Jesus instruiu, Jesus ensinou, louvado seja Deus, aleluia. Muito bem, tudo que eles iriam passar e ser perseguidos. Mas Jesus disse, vocês vão ser felizes. Bem-aventurado quando mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim, né? Felizes vocês vão ser, louvado seja Deus, aleluia. E ali, irmãos, aleluia, como eu falei em Atos dos Apóstolos, quando se levantaram novamente, aleluia, contra aqueles homens. E Gamaliel se levantou ali, aleluia, e chegou a dizer, aleluia, aquelas autoridades, que estavam com autoridade sim de tirar a vida, irmãos, aleluia. Mas Deus, Ele age
de uma forma que o homem até mesmo nem entende, louvado seja Deus. Era para eles serem, aleluia, até mesmo apedrejado, louvado seja Deus, ou passado a fio de espada, ou ateado fogos, a levar a tipo de morte, né, cruéis, eles iriam passar. Mas só que simplesmente uma palavra, irmão, Deus agiu de uma frase, né, um conselho. Gamaliel chega com aqueles homens e dá exemplo de outros que se levantaram em Israel. E o trabalho pereceu, aleluia. Nela era tal de Teudas, um tal de Judas. Ele formou um grupo, assim como Jesus estava com um grupo de pessoas, um começo de um trabalho. E aquilo ali, Gamaliel trouxe como exemplo, né? Os outros acabou o trabalho, pararam. Assim também com esses homens. Agora um detalhe, né? Louvado seja Deus. E esse detalhe é para a igreja. Esse detalhe é para aqueles que desejam aceitar a Jesus. Se este trabalho, né, também for de Deus, irmãos, aleluia. Louvado seja Deus. Aí entra uma parte importante que o Gamaliel deixou, e foi aquela, o segredo, a chave. Ali estava o poder, aleluia, Deus agindo. Mas se esse aqui for de Deus, aqueles não era. Quando estava no mundo, era um desgraçado, um miserável, infeliz. Aleluia, apanhava, sofria. Mas agora, se é de Deus mesmo esse trabalho, esse chamado, esse sim, esse amém, aleluia, vocês não vão estar lutando contra Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vocês vão estar lutando, e isso, essa palavra, aleluia, o crente pega, irmãos, aleluia. Essa palavra a igreja de Deus pega, aleluia, porque já não é ele mais que vai lutar, aleluia. Não é mais, aleluia, a irmã que vai estar em peleja. Não é mais nós que vamos, aleluia, padecer, sofrer de certas formas, não. Sabemos, aleluia, que agora tem alguém que cuida. Sabemos que agora vai haver um dono que é zeloso, um dono que é cuidadoso, louvado seja Deus. E se esse trabalho, Gamaliel disse, né, se esse trabalho for de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, irmãos, aleluia, ali caiu por terra mais uma vez, né, uma grande cilada, aleluia, uma grande perseguição, aleluia, e o povo foi sim açoitado, né, não podia sair barato, louvado seja Deus. Mas nos alegra em saber, aleluia, que os discípulos saíram regozijando, alegre, porque estavam sofrendo, aleluia, pelo amor de Cristo, irmãos, aleluia. Uma coisa que hoje, aleluia, a gente deve, né, se focar em se alegrar por estar sofrendo por Cristo, aleluia. Em se alegrar porque está difícil, mas é por Cristo. Louvado seja Deus. Em se alegrar por ser participante também, né? Sabias que ainda sobrou pouco, né, de aflições? Aleluia, ele padeceu, mas eu encontrei na Bíblia, louvado seja Deus, que a gente, né, a igreja também é participante da aflição, né, da perseguição, aleluia, que ainda restava para a igreja, louvado seja Deus, aleluia. Então é uma alegria, irmãos, padecer, sofrer por Cristo. Louvado seja Deus. Então, não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor, irmãos. E a gente sabe que muitos projetos são feitos. A gente nem sabe, aleluia, né? Mas, às vezes, por uma palavra, um gesto, surge uma inveja, surge algo no coração de alguém e já passa a ser inimigo. E o que tal pessoa, né, pode não planejar? Louvado seja Deus. Mas sabemos que se tiver com Cristo, irmãos, se tiver bem com o Senhor, tiver com Cristo, ali embaixo da misericórdia e da graça, nada disso, né, vai valer, irmãos. Louvado seja Deus. E, aleluia, e sabemos que vitórias também, irmãos. Deus, ele é especialista em dar vitória. Aleluia, como diz, né, aleluia, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor, irmãos. Israel, o povo de Deus, sofreu desde o início, por recursos, né, de guerra, de arma de guerra,
de carros, de cavalos, louvado seja Deus. Mas sempre era Deus que estava ali. Aleluia, sempre era Deus que estava dando vitória de formas sobrenaturais. Sempre Deus se manifestou para que o povo tivesse certeza. E Deus tem feito, irmãos, aleluia. Né? Aleluia. Em nossas vidas, a gente sabe, todo cristão ele precisa seguir com testemunho do poder de Deus, irmãos. Um dia desse a gente levou, né, que te levou a Ana ali, aleluia, de novo no departamento de endemias. A mulher lá, a especialista, ela se surpreendeu, ficou até espantada pelo que ela passou, que deu reagente no exame que ela fez, né, de chagas, e se não foi continuado, né, o tratamento. Ela se espantou com aquilo. Como é que ela está? Como é que ela tem passado? E a gente falou que nada. Não falamos a parte, né, aleluia, naquele momento para ela. Que foi Deus quem fez a obra, que fez o milagre, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. E não passou, e todo mundo que faz, a maioria só quando Deus age na causa. Mas todo mundo que passa, né, por doença de chagas, tem que passar meses, né, dias ou meses, não sei, com tratamento, louvado seja Deus, né, com remédios fortes ali. Louvado seja o nome do Senhor, mas a Ana não. Deus ele fez, aleluia, um milagre, aleluia. E por isso que somos, de certa, né, maneira, ainda que certos erros, não são perfeitos, mas somos gratos e fiéis ao Senhor, irmãos. Porque Deus, ele é bom, aleluia. Isso, aleluia, é projetos inimigos, irmãos. É projetos criados espirituais para matar. Nós sabemos que doença de chaga é mortal, até mesmo não tem cura, antes que diz. Glória a Deus, aleluia. Somente tratamento, aleluia. Mas Deus, ele faz a obra e desfaz todo o mal, porque contra o Senhor não existe isso. Contra Deus não existe impossível, aleluia. Não existe, não dá, não consigo, não posso. Se for na vontade de Deus e se agradar, aleluia, tudo é possível àquele que crê, aleluia. Tudo é possível àquele que crê. Bendito seja, aleluia, o nome do Senhor, irmãos. Então, que essa palavra, ela fique e permaneça, aleluia, em nossos corações. Louvado seja Deus. Deus, ele é poderoso, irmãos. A igreja, ela segue dessa maneira. Aleluia, Paulo chega a dizer, aleluia, chegou a dizer, né, escreveu aos Coríntios, aleluia, dizendo, né, que para os judeus era vergonha a cruz e a pregação do evangelho, aleluia. Né, para os gregos, era loucura aquela maneira de agir, de pregar, de ensinar, aleluia. Mas Paulo quer dizer, mas para nós, isso é poder de Deus. Os judeus se envergonharam, né, do mestre. Muitos, né, se não todos, muitos se envergonharam do mestre, louvado seja Deus. Porque para eles foi vergonha aquilo, a cruz, está naquele madeiro. Assim hoje, irmãos, aleluia, para o mundo. Até mesmo muitas pessoas não aceitam Jesus, aleluia. Sabias que até pela vestimenta, o modo de se vestir, que não veio para Cristo? Porque não acha bonito, não acha, aleluia, né, decente, não se acha vestido dessa maneira. É até vergonha, aleluia. Louvado seja Deus. E é até loucura dobrar os joelhos, jejum, campanha, oração, culto, reuniões, aleluia. Esse tipo de mensagem, de palavras, isso é normal, irmãos. Mas estão perdendo, né, o poder de Deus, aleluia. Paulo chega a dizer, mas para nós que somos salvos, isso é o poder de Deus, irmãos. Deixa desprezarem quem quer, né? Deixa acharem que é loucura, aleluia. Porque a mensagem da cruz mesmo é loucura. Mas aquele que crê na pregação, aleluia, ele recebe milagre, recebe bênção, portas se abrem, aleluia, recebe curas, porque é poder de Deus, irmãos. O evangelho nunca vai se constituir apenas em palavras. Nunca a igreja vai só ficar falando, não vai ter a manifestação. O povo vai dar testemunho, o povo vai dizer, aleluia, porque Deus, ele está no meio do seu povo operando, mostrando que ele é real, louvado seja Deus. E grandes coisas Deus tem para fazer no meio desse povo. Grandes coisas, irmãos, aleluia. Basta, aleluia seja Deus, né, analisar as escrituras, conhecer a Jesus,
Louvado seja Deus, né? Conhecer, né, a Cristo, conhecer, meu, a verdade, né? Conhecer o Senhor, o que Ele trouxe, louvado seja Deus, né, para essa terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que Ele estabeleceu, aleluia, aqui e foi para o Pai, louvado seja Deus. Que Deus, aleluia, nele possa abençoar, irmão, esse trabalho. Onde está este trabalho, louvado seja Deus. Irmãos, tem uma coisa, aleluia, que na igreja de Deus, irmãos, né, todo o povo de Deus, ele precisa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, andar bem atento, bem apercebido, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia, né, com as coisas de Deus, irmão. Tem muitas coisas que devemos estar apercebidos, bem atento, né, com as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Espírito de Deus, irmão, anda muito triste na terra, né? Se multiplicou o povo, irmãos. Como Deus disse, aleluia. A igreja cresceu, né? Cresceu. O povo está grande, está multiplicado. Mas infelizmente, né? Muitos trabalhos Deus não tem se agradado, irmãos. Sempre, às vezes eu menciono, sempre eu me lembro, né? Que Paulo, 1 Coríntios 3, aleluia, não sei se é o versículo 10, que Paulo deixa, né? Teve um tempo que eu andava confuso, irmãos, né? Com doutrinas, com costume, com maneiras. Até muito tempo. Porque, né? É diferente, porque né, não é só um padrão, não é só um jeito, só um ritmo. Mas eu achei nas escrituras e aquilo caiu. As coisas eu vim entender. Paulo, ele deixou também lá, ele diz, né, que ele lançou o fundamento. Sempre eu trago essa palavra, né? Aí, naquele alicerce, né, outro edifica. Aí ele chega a dizer, mas veja cada um, né, como edifica. Então ele está dizendo, ficou a responsabilidade, né? Cada pastor, cada liderança, a responsabilidade é deles. Paulo chega a dizer. Aí lá embaixo ele vai dizendo, tem muitos trabalhos que são palha, são feno, são madeira, mas tem uns que são ouro. Porque a obra de cada um vai passar pelo fogo, ele vai dizer. Vai passar pelo fogo. Né? Não é qualquer trabalho que abre, que está abrindo, é uma bênção, irmãos. Mas a forma que está sendo edificado ali vai ser passar pelo fogo. Vai ser provado, louvado seja Deus. Então a gente vê hoje, realmente, irmãos, né, que tem muitos trabalhos que não vai passar, louvado seja Deus, né, pelo fogo, pelo teste do Senhor, irmãos. Né, então que todos, né, possam ter cuidado, né, de trabalhar para o Senhor Jesus. O foco do Senhor, a gente sabe, irmãos, né, o foco do Senhor é as vidas, é as almas, né, os doentes, os enfermos, os necessitados, irmãos. Né, a necessidade, o foco do Senhor era isso. Louvado seja Deus, né? Acolher, abrigar, louvado seja Deus. Tem até um provérbio, né, que diz, né, aleluia, né, procura ver os estados, né, das tuas ovelhas. Louvado seja Deus. Aí, esse que vai dizendo sobre, porque é ela, né, que vai te dar a lã, né, vai te dar o rendimento. Louvado seja Deus. Então, a gente passou, irmãos, estamos aqui grato a Deus. Tempos orando, pensando, orando, aconteceram coisas, né? O inimigo tentou pelejar, destruir o ministério, família, mas estamos aqui, louvado seja Deus. Mas por onde nós passamos, sempre observando e vendo muitos trabalhos, mas infelizmente falta a atenção, o carinho para o povo. Às vezes eu digo, irmão, a gente passou por um lugar que num culto foi feito coleta cerca de 6 mil reais para um telhado. Mas às vezes o membro da igreja precisava de um dinheiro para um exame. O que é mais importante, o telhado que vai ficar ou a vida do membro da igreja ali? Que estava doente, precisando de um exame, de um tratamento. E 6 mil era acolhido ali. Aquilo era uma alegria, irmão. O telhado vai ser feito. Mas para quem Jesus morreu na cruz do Calvário, estava sofrendo ali, doente. O membro doente. Então são mais ou menos essas coisas. Lembra de que Jesus falou, Deus falou para Davi, repreendeu Davi. Quando foi que eu pedi para edificar a casa para mim? Desde que eu tirei o povo de Deus, eu não vivo em tenda. E também quando os discípulos se mostraram o templo, Senhor, olha as pedras. Olha o ornamento como está bonito. O que foi que Jesus falou?
não olhai para isso, né? Isso daí vai ficar, vai se acabar. Aí Jesus foi falando as coisas do fim. Vigiai, né? Louvado seja Deus. É as vidas, as almas, irmãos. Louvado seja Deus. Então é assim. E a multiplicação vai vir, irmão. O crescimento vai vir. Deus faz, né? A gente sabe que é o dono do ouro e da prata. Deus, ele abençoa, abre porta, envia empresários. Deus faz tudo, né? Mas principalmente, né? Os que estão ali, os membros. Principalmente ali a atenção, o carinho, né? A união da igreja, louvado seja Deus. Por isso, irmãos, né? Onde nós lemos, a igreja lá, louvado seja Deus, né? Prevaleceu, irmãos. Porque eles estavam bem unidos, né? Forte, louvado seja Deus. E Deus, ele vai, como já tem mostrado, né, irmãos, eu acredito, sobre esse ministério, esse trabalho, vai crescer, irmãos, vai longe, é diferente, louvado seja Deus. Deus tem se agradado, sim, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, fé em Deus, né? Deus cuida, Deus zela, Deus protege. Se alguma coisa, né, aparecer, se manifestar, é só, né, continuar se lembrando. Contra Deus, né, nada prevalece, irmãos. É com luta, é com desafio, é com peleja, aleluia. Mas depois, né, a vitória, ela é certa. Depois da vitória, se houver perseguição, levante, calúnia, é porque o inimigo está, aleluia, né, desesperado. É porque o adversário quer parar, aleluia. Se houvesse muitas coisas acontecendo, as coisas parecendo difíceis, é porque o adversário está tentando parar, né? Esmurecer, confundir, tirar o foco. Mas depois a gente vai ver, está tendo crescimento, né? Aleluia. Está se formando, assim era a igreja. Aleluia, assim foi a igreja, assim é. Louvado seja Deus. E que Deus, ele possa abençoar, irmãos. Aleluia. Continuar abençoando essa igreja. Aqui eu agradeço essa rica oportunidade. Que Deus abençoe grandemente a todos, né, os visitantes, que continuem vindo, ouvindo a palavra. E até que você que está